Boa tarde, eu sou o Marco Oliveira da IEP Brasília e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre curva de carga, fatores de demanda e potência instalada em um condomínio. Bom, essa primeira imagem aqui que eu estou mostrando, que vocês estão observando, é uma edificação com vários aparelhos de ar-condicionado instalados de forma irregular. Isso aqui pode levar a um risco elétrico e até um risco de incêndio. Então, para prevenir esse tipo de situação, é feito um estudo de demanda de energia para verificar se de fato esse condomínio ele foi projetado e ele tem capacidade para absorver esses aparelhos de ar-condicionado. Bom, por definição, o fator de carga ele é definido como a razão entre a demanda média e a demanda máxima. E já o fator de demanda é a razão entre a demanda máxima e a potência instalada da unidade consumidora. E é isso que vai nos interessar no momento. Eu estou apresentando para vocês aqui um gráfico. E nesse gráfico aqui, nós temos aqui no eixo horizontal o fator tempo. Esse tempo aqui, para a gente fazer essa análise, ele leva em consideração 24 horas, ou seja, um período de consumo dentro dessa unidade que vai consumir essa potência total do sistema elétrico. E no eixo vertical, nós temos a demanda em quilowatt. Essa primeira curva aqui em vermelho, esse traço aqui, é a potência instalada. O que vem a ser a potência instalada? A potência instalada é a soma das potências de todas as cargas instaladas dentro de uma unidade autônoma. Então, tudo que quando é feito o projeto, ele é dimensionado dentro dessa potência instalada. Mas essa potência instalada ela é usada para efeito de projeto. O que vai nos interessar, no caso, é a nossa demanda média. Essa outra curva, aqui tracejada, seria a demanda máxima e a de baixo a demanda média. Então, durante esse período de 24 horas, nós temos uma oscilação de demanda, dependendo do horário, da característica dos equipamentos e das características de consumo das pessoas que moram nessa unidade. Essa curva aqui ela vai ser diferente. Pode ser no mesmo condomínio, apartamento, um ao lado do outro, mas a curva de demanda ela vai ser diferente por causa dessas características dos equipamentos e das pessoas que vão estar utilizando desses equipamentos. Então, como eu mostrei, o D significa a demanda de potência aparente, que a gente considera a potência ativa mais a potência reativa. O Pinst é a soma das potências das cargas instaladas quando é feito o projeto. O DM é a demanda máxima atingida nesse período. E o DM minúsculo é a demanda mínima também nesse período. Nós vamos ver logo a seguir um gráfico real que é feito para dimensionar essa demanda, porque esse estudo, quando ele é feito através de um estudo estatístico, através das tabelas das concessionárias é determinado então essa demanda. Então é uma correção desses fatores de potência através dessas demandas para cada tipo de carga. E no caso, o estudo que nós fazemos aqui pela IEP Brasília, ele é determinado na prática. Ele é feito uma análise através de um analisador na prática e levantado esse valor de demanda máxima para que nós possamos fazer os cálculos adequados para verificar essa possibilidade de instalar o ar-condicionado. Bom, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando agora, eu coloquei algumas cargas típicas que são usuais dentro de um apartamento, por exemplo. Então nós temos lá lâmpadas de LED, que elas são usadas todos os dias e geralmente à noite, das 18 às 23 horas, por exemplo. O chuveiro ele é usado em dois períodos,
na parte da manhã, eu coloquei aqui entre 7 horas e 7h15 e também à noite das 21 às 21h15. Um forno de micro-ondas que ele pode ser usado também todos os dias no horário do almoço e no horário da janta. O ar-condicionado, que ele geralmente é utilizado em dias quentes e geralmente à noite, das 20h30 às 4 da manhã, foi o valor estabelecido. Um refrigerador freezer, que ele fica ligado o dia inteiro, então é das 0 hora até meia-noite, ele vai estar consumindo carga. Um ferro elétrico, que também ele pode ser utilizado alguns dias da semana, por exemplo, na parte da manhã ou na parte da tarde, em torno de 1 hora de utilização. Uma máquina de lavar roupa também, utilizado a cada 2 ou 3 dias. Uma fritadeira, essa air fry, que ela é usada muitas vezes na parte da manhã e na parte da noite. Uma torneira elétrica, que é usada normalmente à noite ou em algumas cidades onde é muito frio, também pode ser usado durante o dia. Um secador de cabelo, que ele também é usado normalmente na parte da manhã, 7h15, 7h30. Então isso aqui ele apresenta para a gente as características de carga, das principais cargas de maior consumo dentro de uma unidade, dentro de um apartamento, e mais ou menos os períodos que são utilizados. Agora nós vamos colocar essas cargas dentro daquele gráfico que eu apresentei. Bom, um outro fator importante também é a potência média. Então aqui vocês podem ver a potência de cada equipamento, né, que a gente citou. Então, por exemplo, uma lâmpada, ela tem um consumo de 16 volt-ampere, né? Um chuveiro, 6.800 volt-ampere. Então, olha a diferença entre uma lâmpada e um chuveiro, né? Uma torneira elétrica, ela consome 2.200 volt-ampere. Uma geladeira, 833 volt-ampere. Então, aqui dá uma ideia de qual é o consumo das principais cargas que nós utilizamos dentro do nosso apartamento. Bom, como eu comentei anteriormente, então agora nós vamos colocar dentro da curva de demanda, né, a curva de carga, esses equipamentos, que horários que eles têm o seu maior consumo, o maior pico de consumo. Então a gente pode observar que, por exemplo, aqui das 0 hora até umas 4 horas da manhã, como eu comentei, basicamente a gente pode ter um ar-condicionado e as demais cargas que ficam ligados, que são tipo geladeira, a televisão que fica em stand-by, em algumas outras cargas que estão em stand-by, mas estão consumindo energia também. Depois, com o passar das horas, atingindo 7, 8 horas da manhã, nós vamos ter então o chuveiro, o secador. Um pouquinho mais para frente, antes do meio-dia, teremos então uma máquina de lavar roupa. No meio-dia, nós teremos o forno de micro-ondas, a fritadeira elétrica. Depois é a hora que a gente começa a atingir a nossa elevação de carga. Ou seja, a partir das 18 horas nós vamos ter então as lâmpadas sendo ligadas, chuveiros quando as pessoas retornam do trabalho, torneiras elétricas, a própria fritadeira elétrica. Então, nesse momento aqui é o ponto de maior demanda, é a demanda máxima. Então, vocês veem que existe uma diferença entre o projeto instalado e a demanda máxima. Quando é feito esse cálculo para fazer o dimensionamento então da parte elétrica, a gente vai levar em consideração então essa questão da demanda máxima e não do projeto instalado. Então esse aqui é um fator bastante importante. Então, como traçado aqui, ó, os horários, né? 4 da manhã a gente tem aqui o ar-condicionado, por volta de 8 horas esses equipamentos aqui, por volta do meio-dia os equipamentos aqui mais utilizados na cozinha, e depois das 20 horas em diante os equipamentos de retorno das pessoas da família para a sua residência. Então é a hora que a gente tem um pico maior de consumo de energia. Bom, para fazer então essa análise é utilizado um analisador de energia. No nosso caso a gente usa o PQ700G4 da EMS Power Quality. É um equipamento de última geração,
com características de medição das grandezas elétricas. Então, nele, depois nós fazemos a análise através do software para verificar, justamente levantar esse quadro que eu acabei de apresentar. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui agora, vocês estão vendo então uma curva de carga em medição real. Então isso aqui de fato nós pegamos de um condomínio que nós fizemos recentemente, agora em novembro de 2020, e aqui a gente pode observar assim a curva que nos mostra justamente aquelas características da carga. Essa curva em vermelho é a potência reativa. A potência reativa, ela geralmente ela aparece para o sistema em forma de equipamentos que geram reativos, que podem ser reatores, pode ser geladeira, pode ser o ar-condicionado. Então esses equipamentos eles geram reativos. A potência ativa, que é a potência que gera o trabalho, são as demais. Então, por exemplo, um ferro de passar roupa, como eu comentei, um chuveiro. Então nós temos aqui a potência nos horários iniciais, Aqui embaixo eu plotei aqui para vocês observarem que às 13 horas eu tenho um pico de reativo e um pico de potência aparente, que aqui é a somatória da potência ativa mais a potência reativa. Às 18 horas eu tenho novamente um novo pico, às 21 horas outra vez um pico de potência e à meia-noite e 38 um quarto pico de potência. Como eu comentei, essa curva de carga é de um condomínio que nós fizemos a medição. São 10 apartamentos que estão gerando essas curvas. Não necessariamente todos os condomínios terão essa característica de curva. Cada condomínio vai ter a sua especificidade, das características das suas cargas e dos moradores que utilizam dessas cargas. Mas de fato, isso aqui ela bate com aquela curva teórica gerada estatisticamente, e aqui a gente comprova a medição real que acontece dentro de um condomínio. Então, eu queria deixar esse vídeo para vocês, mostrando a importância do estudo de levantamento de demanda de carga, para nós podermos determinar se de fato é possível instalar o ar-condicionado, quantos aparelhos de ar-condicionado podem ser instalados por apartamento e qual a sua capacidade. E a partir dessa definição e desse estudo, aí é feito as adequações elétricas no projeto dos apartamentos para receber então esses novos equipamentos. Obrigado a todos, tenham todo um bom dia.